Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos aqui alegres e hoje é dia de culto da fé. Não perca, hoje às 20 horas, o pastor Giovanni tem uma palavra de Deus para o seu coração, tremenda, sobre uma vida por propósito, né? Uma vida por princípios, na verdade. Vai ser uma bênção. Traga amigos, traga pessoas, traga a sua família, vem estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas tremendas ao seu coração. Nós estamos no capítulo 10 de 2 Reis. Vamos estudar hoje sobre a vida de Jeú. Jeú, um grande líder em Israel, ao mesmo tempo um guerreiro, né? E um soldado que se transformou num rei mediante um juízo que Deus aplicou sobre Acabe. Início do capítulo 10 de 2 Reis, nós vemos Jeú exterminando a casa de Acabe, debaixo de um mandamento do Senhor, saído pela boca do profeta Elias. Jeú extermina a casa de Acabe e depois mata os adoradores de Baal. É sobre isso que nós vamos falar aqui, a partir do versículo 18, preste atenção. Nós vamos ver que pequenas concessões podem gerar idolatria, pode desviar o nosso coração de tudo aquilo que realmente Deus quer para nós. Então, vamos aprender nesse episódio com Jeú e vamos extrair lições para o nosso coração em nome de Jesus. Desde já quero mandar um abraço para a Carol Tait, que está nos acompanhando, a Fabi, a Bruna Zanquete, a Claudinha, vários irmãos aqui, a Nila Flores, a doutora Kátia Rezende, sempre estão aqui conectados conosco. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Então não esqueça, hoje à noite, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Noite da Fé. E na próxima sexta-feira à tarde, às 15 horas, vamos iniciar um novo culto na nossa comunidade, na nossa igreja, chamado Tarde com Deus. Culto Tarde com Deus, às 15 horas. Vai ser uma bênção. Se eu fosse você, viria para estar conosco. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então vamos lá, 2 Reis 10, 18. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. E não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Né? Jeú aqui já havia assumido o trono sobre Israel e de alguma maneira fez uma fala a fim de enganar os profetas de Baal para destruí-los. Preste atenção. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal, os adoradores de Baal, os profetas de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal. Baal era um deus falso, um ídolo dos cananeus, e proclamaram aqui a assembleia solene a Baal. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel e vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou sem que não viesse. Entraram na casa de Baal, que era uma espécie de templo que havia. Jezabel e Acabe haviam feito para Baal na terra de Israel, que se encheu então de pessoas, de uma extremidade a outra. O templo estava cheio de adoradores e profetas falsos de Baal. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e assim o fez. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Então, ele foi falando para separar aqueles que eram adoradores do Senhor daqueles que eram adoradores de Baal. Entrando eles a oferecerem sacrifícios, holocaustos, Jeú preparou a parte, fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. E feriam-nos a fio da espada os da guarda e os capitães, os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal,
e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas, esgoto, em banheiros, até o dia de hoje. Destruíram completamente. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ou seja, faltou ele destruir os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executastes o que é reto perante mim, fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel, que eram aqueles bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Então ele falhou em não ter cuidado em andar de todo o seu coração na lei do Senhor, e não se apartou dos pecados de adorar aqueles bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan, deixou lá, em vez de destruí-los completamente e obedecer à lei do Senhor como deveria fazer, tá? Então naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael, o rei ali dos assírios, em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascer do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto do vale de Armon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro de história dos reis de Israel? E descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás seu filho reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos de reinado, tá? Então nós vemos aqui Jeú exterminando a casa de Acabe, exterminando os adoradores de Baal, os profetas e adoradores de Baal, mas tropeçando aqui em obedecer a lei do Senhor, tropeçando aqui em deixar com que os bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan permanecessem de pé, fazendo tropeçar ainda alguns em Israel. Então, o que nós aprendemos hoje é que concessões conduzem à idolatria. Pequenas concessões podem te levar à corrupção, à ruína e à destruição. Chame-o de homem com visão, sem dúvida nenhuma. Jeú não apenas aceitou a tarefa divina de liderar Israel na qualidade de rei, como também abraçou as instruções divinas de destruir a casa de Acabe e o culto a Baal. Assim ele o fez segundo a palavra do Senhor. Deus lhe disse que para não poupar ninguém da família de Acabe e para eliminar todo e qualquer resquício do culto a Baal existente em Israel. E assim fielmente Jeú fez. Jeú liderou de forma brilhante o cumprimento dos mandamentos de Deus com relação a esses fatos. Livrou a nação da família de Acabe, uma família perniciosa, manipuladora, idólatra, destruidora. E os adoradores de Baal também foram detonados, destruídos, mortos e ceifados através das mãos de Jeú e dos seus soldados. Inclusive devastou o templo de Baal e tudo quanto havia nele, até as colunas foram derribadas, o templo foi destruído e se transformou em latrina, conforme diz o texto sagrado. A Bíblia nos conta que Deus elogiou Jeú pela execução da sua missão, liberada profeticamente anos antes da boca de Elias, o profeta de Deus, do Deus de Israel. E Deus prometeu a ele grandes bênçãos por causa da sua obediência, em 2 Reis 10, versículo 30. Está aqui: pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Deus lançou uma promessa de perpetuidade do seu reinado e reinado do seu legado, da sua semente, seus filhos,
até a quarta geração. Mas no final surgiu um problema. No final da vida de Jeú surgiu um problema. Enquanto Jeú obedeceu a Deus nos mínimos detalhes que se dizia a respeito da destruição de Acabe e do culto a Baal, ele comprometeu a sua devoção a Deus por deixar intactos alguns ídolos do passado de Israel. Infelizmente deixou intactos alguns ídolos do passado de Israel. E eram nos tempos de Jeroboão, que estabeleceu, como nós falamos aqui, ele estabeleceu bezerros de ouro em Betel e na terra de Dan, tá? Então, mesmo depois de tão grande sucesso, infelizmente, Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor. Será que você tem andado de todo o coração na lei do Senhor? Será que você tem lido a Bíblia todos os dias e procurado viver o que a palavra de Deus ensina? Aqui é onde muitos tropeçam, até conhecem a Bíblia, conhecem os personagens da Bíblia, conhecem as histórias da Bíblia, conhecem os princípios bíblicos, conhecem os valores e princípios do reino de Deus, mas fazem tudo o contrário conforme nos ensina a lei do Senhor. Foi o erro de Jeú. Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor. O que Deus quer de nós é tudo ou nada. Não adianta ser meia boca, não adianta só começar a obedecer e não terminar. O final da nossa vida deve ser em obediência e fé e fidelidade ao Senhor. Infelizmente, foi aonde Jeú tropeçou, é o que diz 2 Reis 10:31. Em dado momento, ídolos de outra espécie acabam corrompendo o coração. Ídolos pode ser filhos, pode ser um cônjuge, pode ser bens materiais, pode ser o poder, pode ser o status, pode ser o orgulho, pode ser a imoralidade sexual, pode ser um ídolo mesmo com relação à conotação religiosa, pode ser qualquer coisa, ídolos no coração. Deus é especialista em derribar, destruir ídolos no nosso coração. Quando você não obedece a Deus, a lei de Deus de todo o seu coração, infelizmente buracos começam a aparecer na sua alma e em dado momento ídolos de outra espécie acabam corrompendo o seu coração. Jeú realizou grandes coisas para o Senhor e para o reino de Israel, mas as suas concessões geraram outra forma de idolatria vil. Tome cuidado com a idolatria vil, perniciosa, corrupta, pecaminosa. Por quê? Porque no final da sua desobediência aqui de Jeú, ofuscou as suas grandes realizações como líder. Ele poderia ter terminado muito bem, poderia ter terminado como um dos maiores líderes e reis de Israel, reinou 28 anos em Israel, é o que diz o texto bíblico, realizou grandes coisas para Deus, mas infelizmente o final aqui do 31 diz que Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor e Deus de Israel, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão fez pecar a Israel. Permaneceu com que bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan permanecessem, tombando, derrubando, corrompendo e fazendo tropeçar ainda alguns corações na terra de Israel. Então, tome cuidado, querido, tome cuidado. Então, aprenda com tudo isso, com o bom exemplo de Jeú, com relação ao seu zelo em destruir a casa de Acabe e os adoradores de Baal, mas não termine no final da sua vida como Jeú, que não servia ao Senhor de todo o seu coração, obedecendo a lei do Senhor, e acabou tropeçando com concessões, com permissões, conduzindo outros à idolatria e corrompendo o seu coração. Diante de Deus, é importante começar bem na jornada espiritual, viver bem na jornada espiritual, mas principalmente terminar bem a sua jornada de fé, a sua jornada espiritual. Assim como Paulo, diz lá no final de 2 Coríntios, veja como Paulo terminou a sua carreira, que coisa tremenda. Ele diz assim, no final de Coríntios, ele diz assim, no versículo 5:7, 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé,
E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, que você termine bem como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, completando a carreira que Deus propôs para você, guardando a sua fé, fiel, fidedigna a Deus até o final, para que a coroa da justiça que está guardada a todos aqueles que amam a vinda de Jesus seja recebida no dia em que o justo juiz, o nosso Deus Todo-Poderoso, regressar a essa terra para buscar os seus e reinar sobre ela para todo o sempre. Amém? Possamos terminar com o apóstolo Paulo, terminar bem na graça, na glória e na unção do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, não esqueça, hoje à noite, culto às 20 horas na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, em frente ao Unitron, pertinho da aviação Umuarama. Estamos aqui às 20 horas, quarta-feira. Sexta-feira, às 15 horas, nós temos o culto da tarde com Deus. Culto tarde com Deus, sexta-feira, às 15 horas. Às 20 horas, nós temos o culto da juventude na sexta-feira. Transferimos do sábado para a sexta-feira, porque aos sábados, um mês sim, um mês não, nós vamos estar fazendo programações de homens e de mulheres na nossa comunidade. E no domingo, nós temos 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Por isso, vem estar conosco. Deus tem algo especial para o seu coração. Venha fazer parte dessa família abençoada por Deus. Eu sou o pastor Giovanni. Se você também sentiu no coração o desejo de investir nessa casa pastoral, aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a sua semeadura. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. As redes sociais estão aqui também. Dá um joinha, aperta no sininho. Não esqueça de multiplicar esse vídeo através das suas redes sociais para que outras pessoas possam receber esse material, esse vídeo, serem tocados e abençoados por Deus. Também deixe nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração. Entre em contato conosco, interaja conosco, queremos saber de onde você está nos assistindo. E esses vídeos e esses áudios sempre estarão disponíveis no Instagram, no Facebook, no YouTube e nas mídias de áudio, Spotify e Google Podcast. Então abaixe lá o aplicativo do Spotify, do Google Podcast e assista as nossas mais de 2.900 ministrações disponíveis para você. Se você quiser conhecer também o nosso ministério de forma geral, tem o nosso site casanarrocha.com. Casanarrocha.com tem todas as informações para que você contribua conosco, tem todos os nossos vídeos, áudios, artigos, matérias, cursos online de graça, para que você possa crescer e florescer no Senhor. Desde já eu agradeço o carinho, que Deus te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, teu corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quero mandar um abraço ao nosso querido Detendas Sem Tendas, que está servindo lá na base do Cote, em Almirante Tamandaré, a Luduelte Pereira, tia Lu, o Nando Garcia, Robles Neude, todos os nossos queridos irmãos, que Deus abençoe, a Edilane Save, também a JV Catânio, o Jaime Barros Pinheiro, o Matheus Vieira, o Jean Canedo Filmes, a Regiane também, a Camila Godoy, Claudinha, Bruna Zanquete, a Fabi, a Cataite, a Nila Flori, a doutora Kátia Rezende. Todos os nossos amados irmãos estavam aqui conectados conosco. Nós louvamos a Deus pela tua vida. O João Manuel também, que está lá. Deus te abençoe, queridão. Um grande abraço. A graça e a paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E todos aqueles que estão nos assistindo sejam agraciados e abençoados pelo nosso Deus. Um grande abraço. Deus seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.